E o texto que nós veremos esta manhã, ele está diretamente conectado na questão do seu conteúdo em relação ao texto que nós vimos na semana passada. Eu diria que ele está tão conectado que, se nós não lembrarmos o que foi dito no texto anterior, nós não vamos chegar a uma compreensão correta acerca dos ensinamentos e daquilo que nós temos aqui nessa narrativa de hoje. Há um versículo aqui, desse texto que nós veremos, que é constantemente mal interpretado por ele ser isolado do seu contexto, por ele ser visto de uma maneira isolada, sem dar atenção a toda a narrativa que nós temos presente aqui ao longo de todo o capítulo 36. Então, por conta disso, eu vou recapitular aqui brevemente aquilo que nós vimos na semana passada, onde nós temos Cristo em um momento de intimidade com os seus discípulos, realizando a sua última ceia com os apóstolos. E aí, durante algum momento naquele grande jantar, na celebração da Páscoa judaica, Jesus informa aos seus discípulos, dá a eles uma triste notícia. Você pode acompanhar aí no capítulo 26, verso 31. Ele diz: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Cristo diz: olha, essa mesma noite que nós temos esse belo momento de comunhão, que vai ficar marcado para a história da igreja cristã, neste momento de intimidade, nesta mesma noite que nós estamos aqui celebrando junto a Páscoa, vocês vão me abandonar. Vocês não ficarão comigo ao final deste dia. E ao ouvir isso, Pedro, ele toma a frente dos discípulos mais uma vez, ele demonstra ali a sua liderança, E ele, com muita firmeza, com muita coragem, ele diz no verso 35, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Pedro diz, olha, isso não vai acontecer, porque eu me conheço, eu sou corajoso, eu vou até o fim com o Senhor Jesus, eu jamais vou lhe abandonar. E aí Cristo depois, antes dele ter dito ainda isso, ele diz, olha Pedro, você acha que não vai me abandonar? Mas vai ser pior do que abandono, você vai me negar ainda 3 vezes antes do amanhecer, E aí os discípulos, eles se encorajam junto com Pedro, e o texto nos diz que todos os discípulos disseram o mesmo que seja necessário morrer, nós jamais te negaremos. Ou seja, Jesus disse a eles que os discípulos, os apóstolos, o abandonariam nessa noite. Porém, os discípulos, eles não aceitam essa informação e afirmam aqui de maneira convicta de que nada disso iria acontecer. Então, essa informação é importante, Essa ideia da coragem dos apóstolos naquele momento, anunciando, não, isso não vai acontecer, para que a gente entenda os desdobramentos que nós vamos ler agora. Então, com isso em mente, vamos ler o texto de hoje em Mateus 26, versos 36 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhe aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, bondoso Deus, nós pedimos agora, diante da Tua santa presença, humildemente reconhecendo as nossas
incapacidades, as nossas deficiências, as nossas dificuldades. E clamamos que o Teu Santo Espírito nos ajude aqui essa manhã, durante a exposição do texto bíblico, que possamos entender o texto de maneira correta, que possamos aprender daqui lições proveitosas à nossa vida, que possamos aprender com o exemplo de Cristo, o próprio erro dos apóstolos, Deus, que tudo isso venha a nós de maneira poderosa, porque confiamos que há poder na Tua palavra e não na nossa, há poder na atuação dela, juntamente com o Teu Santo Espírito em nossa vida, nos guiando em todas as coisas. Portanto, eu peço, Senhor, seja bondoso conosco aqui essa manhã, que a Sua boa mão esteja sobre nós, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Então agora, nós vemos aqui no texto, Jesus já saiu aquele momento daquele jantar, daquela comemoração da Páscoa, e eles foram até o Monte das Oliveiras, em um lugar particular lá, chamado de Getsêmani. Cristo ali sente-se profundamente triste até a morte, é o que diz o texto. É uma angústia extremamente profunda. Quando nós vamos para os relatos paralelos, por exemplo, Lucas, ele trata ainda de maneira mais forte nos termos que ele usa. Ele diz que, enquanto Jesus estava profundamente triste, um anjo veio consolá-lo. Tamanha a tristeza que Cristo sentia naquele momento, tamanha a angústia que Cristo estava. Um anjo vem para consolar o próprio Senhor Jesus. Lucas também diz que, neste momento da oração, da angústia, o suor de Jesus se transformou em sangue ali. E quando a gente olha hoje na medicina moderna, há uma explicação para isso. A medicina diz que essa é uma reação do corpo humano a um estado de profundo estresse. O corpo está tão estressado que você começa a suar sangue. É uma condição médica. Então ele estava realmente, Jesus, em um momento singular da sua história. O momento ele se angustiou profundamente até a morte. E aqui muito tem sido dito acerca disso, sobre o que levou Cristo a uma angústia tão grande. E várias tentativas de se explicar isso têm sido oferecidas ao longo da história. Mas uma dessas explicações eu descartaria de cara. Aquela que diz que essa angústia de Cristo foi provocada porque Cristo ele sabia os seus sofrimentos físicos. Ele sabia o que ele passaria na crucificação, os açoites, a tortura que ele sofreria naquele momento. E eu digo, queridos, essa tristeza profunda não ocorreu porque Jesus sabia os castigos físicos que estavam sobre ele, os açoites e tudo mais que viriam a acontecer com a crucificação. E eu falo isso porque milhares de cristãos ao longo da história passaram por coisas semelhantes. Pessoas comuns e pecadoras como nós. Se você ler a história dos mártires cristãos, você vai encontrar lá pessoas que sofreram fisicamente ainda mais do que Cristo sofreu. Tem relatos de cristãos que foram esfolados vivos. Sabe o que é ser esfolado vivo? É tirar a tua pele com você ainda viva. É deixar o corpo todo em carne viva. São sofrimentos assim extremos. E nós vemos que homens pecadores passaram por isso. É por isso que eu digo, olha, esse sentimento de tristeza de Cristo extremo não foi provocado por questões do castigo físico que ele viria a sofrer. Esta angústia, ela está diretamente relacionada ao sacrifício expiatório que ele providenciaria. Esse é o ponto. O sacrifício que Deus daria ali, que aplacaria a ira de Deus. É o sacrifício que Cristo providenciaria e que carregaria o pecado de muitos. Essa era a angústia. É a angústia do sacrifício que Cristo providenciaria para expiar o pecado do seu povo. E aqui, queridos, a gente poderia ficar conjecturando, filosofando, imaginando acerca desse sofrimento e o que seria exatamente esse sentimento de Cristo carregando o pecado do seu povo, de muitos. Só que há uma verdade aqui que é inegável. Por mais que a gente fique tentando imaginar, tentando entender, tentando explicar, nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados lá na cruz.
Ponto. Nós nunca saberemos. Nós vamos poder aqui ficar explicando, imaginando, expondo circunstâncias, mostrando textos, mas a verdade é que nós nunca entenderemos isso completamente. Quando nós cantamos aqui antes aquela música, né? Vim para adorar-te, é exatamente aquilo. Eu nunca saberei do meu preço que foi pago lá na cruz. Eu não saberei porque Ele carregou. Só Cristo tem condições de saber disso. É por isso que eu acho que é muito mais útil para nós aqui no texto, é buscar aprender e retirar lições por meio deste momento singular na vida de Cristo, através daquilo que Ele fez diante da sua angústia. É aprender olhando para a atitude de Cristo. Bom, Cristo teve um momento singular na sua vida de intensa tristeza. Como que Ele agiu diante disso? Qual foi as suas ações? E tentar aprender disso e trazer para a nossa vida como um modelo. São lições que nós vamos poder retirar aqui de tempos de angústia. Então a primeira lição que eu quero trazer para vocês agora, que nós podemos tirar do texto de hoje, é que em tempos de angústia, a oração é a nossa maior arma. Em tempos de angústia, a oração é a nossa maior arma. Nós temos aqui no exemplo de Cristo. Neste momento de tristeza profunda, nós temos um modelo a seguir. Jesus, ele é o homem ideal. É o exemplo perfeito. É o modelo daquilo que nós devemos seguir. Nós temos que olhar a Cristo e ver como nós temos que ser, como nós temos que agir. Ele é o nosso modelo, para tudo. E ao analisar a conduta de Cristo no texto de hoje, nós podemos encontrar um caminho que deve ser seguido por todos nós cristãos. O próprio Senhor Jesus já nos alertou na sua palavra acerca disso. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições. Jesus nos ensina sobre isso. Ele diz, assim como eu tive aflições, e nós vemos Cristo aqui aflito, vocês terão aflições. Mas ele diz, eu venci o mundo. Então, tenham bom ânimo e busquem no meu exemplo um modelo a ser seguido. E o que Jesus fez neste momento da sua angústia profunda? Verso 39 nos diz ali, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, ao sentir a sua alma profundamente triste, a primeira reação, a primeira atitude de Jesus foi se retirar para um lugar a sós e expor o seu coração diante de Deus, o Pai. Jesus derramou o seu coração. Ele confessou o seu sentimento de angústia. Ele falou a sua preocupação e qual era o seu desejo. Ele diz, meu Pai. É o meu Pai. Ele se apropria do Pai, assim como nós temos que nos apropriar de Deus. É o meu Deus, eu me coloco diante de Ti. E aí Jesus diz, se é possível, que passe de mim esse cálice. Jesus colocou, ele expôs o seu desejo, o seu sentimento, a sua angústia ali nas suas palavras. Tem a própria postura corporal de Cristo aqui, que fala muito acerca dos seus sentimentos nesse momento da história. Mateus nos informa que Jesus orou prostrado sobre o seu rosto. O que isso indica? O que essa atitude, essa postura corporal fala acerca deste momento? Jesus estava ali em uma posição de humildade e agonia. Jesus, ele não entregou ali a sua oração apenas em palavras, mas ele também o fez em ações. Ele demonstrou fisicamente a sua fraqueza na maneira como ele se coloca em oração diante do Pai. É por isso que muitas vezes nós temos que dobrar os nossos joelhos, nos prostrar, nos colocar em uma postura de reconhecimento da sua incapacidade, de quem é Deus, quem está diante de ti. Depois deste primeiro momento de oração, no verso 42, é dito que Jesus retirou-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus orou uma segunda vez.
Ele repetiu praticamente as mesmas palavras. O seu desejo, mais uma vez, foi posto aos pés do Pai. Porém, Cristo, ele sabe que a sua vida está nas mãos dele. E Cristo, humildemente, se submete aos desejos do seu amado. E aí, por fim, no verso 44, é dito: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, neste momento de tristeza profunda, de grande angústia que caiu sobre o coração de Jesus, nós vemos o nosso grande e maior exemplo, nosso modelo a seguir, usando como primeiro recurso, neste tempo de dor, como a sua principal arma, a oração. E isso nos deve levar a profundas reflexões. Se o próprio Deus que se fez carne, se a segunda pessoa da triunidade divina, aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas, nós não estamos falando de um de nós orando, nós estamos falando de um dos apóstolos em um momento de oração, nós estamos falando do próprio Deus que se fez carne. Ele orou, ele se colocou ali, no momento de sofrimento e de angústia. De uma medida que todos nós, em algum momento da nossa história, vamos passar por momentos de angústia e de dor. Todos nós passaremos por tempos como esse que Cristo passou. Isso é inevitável. Nós vivemos em um mundo caído, no mundo da queda. Agora, se Ele, que é um com o Pai, usou como primeiro recurso a oração, uma oração sincera, olha o que Deus diz, olha o que Deus em Cristo diz aqui: se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava expondo com sinceridade o seu sentimento. Se possível, Pai, passe de mim. Ele colocou ali, derramou o seu coração a tudo aquilo que ele de fato estava sentindo. E outra coisa, ele foi insistente. Ele orou a primeira vez e parou? Não, nós vemos Cristo repetindo a mesma oração 3 vezes. Pai, esse é o meu sentimento, Pai. Esse é o meu desejo. Se possível for, atende o meu desejo. Se nós vemos Cristo agindo assim, usando da oração como sua principal arma, qual que deve ser a nossa maneira de lidar com tempos de angústia? Como que nós devemos lidar no tempo presente, quando nós estamos em uma dificuldade, quando nós queremos algo em nossa vida? Como que nós devemos fazer? O que deveremos fazer como primeiro recurso? Oração. A oração é a maior arma do cristão. Sabe quando nós, mesmo sabendo disso, porque não há nenhuma novidade aqui, eu não estou contando uma coisa nova para ninguém. Ninguém está aqui, meu Deus, olha, o pastor falou uma coisa que eu não sabia. A oração é uma arma na minha vida, eu posso usá-la. Todos nós sabemos. Mas eu garanto que a grande maioria de nós vai reconhecer que uma das principais áreas de falha na sua vida é a vida de oração. Não é verdade? É verdade. Agora, quando que nós, mesmo sabendo disso, não usamos a oração como uma arma, como o principal recurso? E aqui eu não estou falando só da oração em tempos de angústia, mas da oração no sentido amplo de buscar a direção de Deus para tudo, qualquer decisão que eu precise tomar. É isso que a Bíblia nos diz, nós devemos buscar em Deus, em oração, para qualquer coisa, direcionamento. Senhor, me guia nisso, me ajuda naquilo, me direciona, move, enfim. Por que nós não usamos, mesmo sabendo disso? Sabe quando nós não usamos a oração como principal arma? Eu vou citar aquilo que, na minha opinião, são os 2 principais motivos. Quando ainda falta em nós um conhecimento mais sólido sobre quem é Deus, nós ainda não conhecemos pouco, ainda não sabemos exatamente, de maneira profunda, quem Deus é, seus atributos. Esse é o primeiro motivo. Às vezes nós conhecemos pouco, estamos numa caminhada crescente. Ou, e aqui eu acho que é mais grave, se falta em nós uma convicção
das verdades bíblicas fundamentais. Ou seja, eu até tenho conhecimento, mas na prática as minhas ações demonstram incredulidade. Eu sei quem Deus é, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que sou pecador, mas eu não faço. Por quê? Porque na verdade eu não creio totalmente assim. Há uma certa dose de incredulidade. Quais são as verdades bíblicas fundamentais que me levam à oração? O entendimento da minha própria fragilidade, é o que nós trabalhamos bastante na semana anterior. Entender que eu não tenho o controle sobre tudo. As coisas escapam ao meu controle e muitas vezes a angústia nasce disso. Quando as coisas fogem ao nosso controle, nós temos planos, mas os planos não acontecem como eu imaginava que aconteceria. Vem a angústia, vem sofrimento. O que eu posso fazer agora? Eu achei que a minha vida ia seguir nesse rumo, mas olha o que aconteceu. Caminho oposto. Angústia. Angústia profunda. Eu não consigo controlar, não consigo prever. Então eu preciso reconhecer. Eu não tenho controle. Eu sou frágil. E aí envolve o conhecimento de que Deus é o que tem o controle. Deus é o soberano. Nada passa despercebido dos seus olhos. E Deus ele está no controle soberano porque Ele é o Todo-Poderoso. Por que nada escapa do controle de Deus? Porque Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Ele faz toda a sua vontade. É por isso que nós não temos o controle, porque nós não conseguimos fazer toda a nossa vontade. Mas Deus o faz. Então, se eu não estou no controle e eu creio que Deus está, o que eu devo fazer em tempos de dor ou qualquer momento da minha vida? Clamar: Senhor, eu sei que você é o único que pode fazer qualquer coisa. Então, a minha vida está seguindo esse rumo. Eu estou preocupado, estou angustiado. Me ajuda. Move as coisas. Faz acontecer. Me ajuda a enxergar. Me direciona. Então, isso é indispensável. Reconhecer quem somos e reconhecer quem Deus é. Se nós fazemos isso de maneira bíblica, nós precisamos ir em oração em todos os momentos. Então, se você é um filho amado de Deus, e sendo o seu Pai Celestial capaz de fazer todas as coisas, então você é um filho e o seu Pai pode tudo. Essa é a ideia, você é filho e o seu Pai pode fazer qualquer coisa. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus, orando e determinando que Deus faça com que a sua angústia passe. É isso que a gente tem que fazer? Chegar diante de Deus e colocar: Senhor, eu determino que isso saia da minha vida. Senhor, eu determino que coisas boas passem a acontecer. É isso que nós devemos fazer? E por incrível que pareça, muitos cristãos pensam que é assim mesmo. Que o cristão ele tem que determinar as bênçãos na sua vida porque há poder nas suas palavras. Há poder nas nossas palavras? Sinceramente, irmãos, eu acho que não é preciso aprofundar aqui. Eu poderia trazer uma refutação desse tipo de pensamento que é chamado de movimento da confissão positiva. É um movimento teológico, mas nós podemos aprender simplesmente pelo exemplo de Cristo. Como que Jesus agiu no seu tempo de angústia? Como que o unigênito Filho de Deus se portou em oração? Prostrado, em profunda reverência e humildade. Jesus ele abriu seu coração, ele expôs as suas preocupações e em nenhum momento ele impôs a sua vontade. Pelo contrário, ele diz: olha, Senhor, se possível, esse é o meu desejo, mas não faça o que eu quero, faça aquilo que tu queres. Por quê? Porque Jesus confiava completamente no Pai. Da mesma forma nós, ainda mais nós, precisamos confiar. Precisamos saber que Deus cuida dos seus filhos. Que mesmo em sofrimento, o Senhor não está distante de nós. Mas Ele está trabalhando, transformando, moldando o seu povo para ser aquilo que eles devem ser. Esse é o ponto
Nós temos que derramar o nosso coração, nossos sentimentos, nossos desejos em oração. Senhor, a minha situação de hoje é essa. Eu estou exausto. Eu não vejo mais uma luz no fim do túnel. Eu gostaria muito que o Senhor movesse e resolvesse isso. Mas, se nada disso que eu estou pedindo aqui acontecer, eu confio que Tu é o meu Pai, que Tu sabe o que é o melhor para mim. E eu me submeto aos Seus decretos. Porque por mais que aos meus olhos as coisas não estão dando certo, aos Teus olhos tudo está dando certo. O Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está ensinando algo em mim que eu posso hoje não enxergar, mas um dia eu verei isso. Um dia eu enxergarei esse trabalhar. E um dia eu louvarei o sofrimento que eu passei no passado. Então está angustiado, está profundamente triste, a sua alma está sendo consumida pela preocupação dessa vida, se prostre diante do Senhor em oração. Faça isso repetidas vezes. Derrame o seu coração, exponha os seus sentimentos, os seus desejos, e faça isso porque Jesus fez isso. Deus quer que os seus filhos se acheguem diante dele, prostrados, entregando seu coração. Qual pai, queridos, qual pai que ama os seus filhos, não deseja ver eles vindo até o Pai, buscando ajuda, compartilhando as suas preocupações, abrindo seu coração? Qual pai não quer isso? Agora, junto de tudo isso, procure sempre alimentar a sua alma com as verdades que Deus já nos revelou. Devore textos bíblicos que trazem encorajamento, como por exemplo Mateus 6, versos 25 a 34. Pegue um texto como esse, medite, memorize. Troque as mentiras que o mundo fica pregando a você todo dia por verdades da palavra de Deus. Substitua as mentiras que o seu próprio coração quer que você acredite por verdades preciosas. E aqui eu vou ler esse texto, Mateus 6, versos 25 a 34. Está em Mateus, pode voltar ali, pode assinalar, riscar, fazer uma marca. Olha, um texto para ler em momentos de dificuldade. Mateus 6, verso 25 a 34, ele diz ali: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um texto para guardar no coração, um texto para lembrar. Não se preocupe. Como nós nos preocupamos com coisas secundárias em nossa vida, com tantas coisas que não têm valor eterno. Deus diz: olha, se preocupe com o fundamental, se preocupe com o reino, se preocupem com crescer espiritualmente, e todo o resto vai ser acrescentado. Porque se você se distrair com as coisas deste mundo, você se distrai com aquilo que é mais importante. Então nós aprendemos aqui, por meio do exemplo de Cristo, que em tempos de angústia, a oração é sempre a nossa principal arma.
E aqui eu pergunto, queridos, como tem sido a sua vida de oração? Você utiliza este imenso privilégio de se colocar diante do trono do Deus soberano e confessar as suas angústias? Você faz isso com regularidade? Será que se eu pudesse colocar aqui um dia da sua vida no telão, pegasse um dia da sua rotina semanal e colocasse aqui para a gente ver, será que a sua rotina demonstraria alguém que usa a oração como principal arma? São questões importantes para meditarmos. Então, em segundo lugar, aprendemos por meio do exemplo de Cristo que devemos buscar a vontade de Deus como uma prioridade em nossa vida. Devemos buscar a vontade de Deus como uma prioridade em nossa vida. Então, no ponto anterior, nós aprendemos por meio da ação de Jesus que em tempos de angústia, nós devemos colocar a oração como nosso principal recurso, nossa principal arma. Agora, nós vamos encontrar essa segunda lição em tempos de angústia no conteúdo da oração de Jesus, nas palavras que Jesus diz ao Pai. Veja novamente a oração de Jesus no verso 39. Ele diz: meu Pai, se é possível, que passes de mim esse cálice. Ele expõe ali o desejo dele. E aí ele continua dizendo: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí depois no verso 42, Jesus ora de novo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Na sequência, no verso 44, é dito que Cristo realizou a mesma oração uma terceira vez, usando as mesmas palavras. Então Jesus aqui está colocando em prática algo que ele mesmo ensinou lá no Sermão do Monte, quando ele entregou aos seus discípulos um modelo de oração. Os discípulos perguntaram: Senhor, como nós devemos orar? E aí Cristo entrega uma oração modelo, que é a conhecida e tradicional oração do Pai Nosso. É uma oração modelo. São os elementos que devem constar numa oração. E parte importante daquela oração nós encontramos no verso 10 do capítulo 6 de Mateus, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então no texto de hoje, nós vemos na oração de Cristo que ele derrama o seu coração, os seus sentimentos, a sua angústia, o seu desejo, a sua vontade em relação ao cálice: passe de mim se for possível. Mas Cristo, ele não vive para fazer a sua própria vontade. Ele vive para fazer a vontade do Pai. Jesus mesmo falou isso lá em João 6,38, quando ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus aqui, ele está revertendo a lógica da queda. Ele reverte a lógica da queda. Lá no jardim do Éden, quando Adão ele come do fruto que havia sido proibido por Deus, quando Adão rejeita a palavra do Senhor, lá o homem disse: seja feita a minha vontade. Seja feita a minha vontade em vez da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é: não coma. E o homem foi lá e diz: não, vou fazer a minha vontade, eu vou comer. Aqui Cristo coloca as coisas no devido lugar. Seja feita a vontade do Pai, e não a minha própria vontade. E esta é a segunda lição que nós temos que aprender com este momento de profunda tristeza de Cristo. Nós devemos buscar a vontade de Deus como a nossa mais alta prioridade. Citando vários textos aqui de Mateus, em Mateus 12,50, Jesus diz: portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Cristo coloca essa disposição em se submeter à vontade de Deus como uma evidência daqueles que fazem parte da sua família, a família da fé. E diante disso, é muito comum surgirem dúvidas do tipo: mas como que eu sei qual é a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade específica de Deus para a minha vida? E nós aprendemos na semana passada que a vontade de Deus é aquela que sempre prevalece. Nós vimos que a vontade de Pedro era ir até o fim, até a morte, era não negar a Cristo. Mas Jesus havia dito: está escrito, a vontade de Deus é que você negue.
Foi revelado. Faz parte do plano. Você precisa passar por essa lição. Isso vai acontecer porque é a vontade de Deus. Então nós sabemos que Deus faz tudo aquilo que lhe apraz. Ele faz tudo aquilo que Ele quer. Então parece ser bom descobrir de antemão aquilo que Deus quer. Que vai acontecer. Será que há alguma forma de a gente saber de maneira antecipada qual é a vontade de Deus para nós? E aqui entra um ponto muito importante que a gente tem que aprender. Nós podemos sim aprender qual é a vontade de Deus por meio daquilo que o Senhor já nos revelou. Isso está aqui. Nós aprendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida por meio da Bíblia. Só que existem muitas coisas dentro do plano soberano de Deus, da sua soberana vontade, que Deus não nos revela, que são ocultas a nós. Por exemplo, Deus ele revela na sua palavra o grande plano da redenção. Deus revela na Bíblia que Ele vai salvar um povo. Ele vai salvar pessoas por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Mas Ele não nos diz quem especificamente Ele vai salvar. Nós sabemos que pessoas vão ser salvas por meio da pregação do Evangelho. Nós sabemos que existe um povo que foi eleito antes da fundação do mundo. Mas nós não sabemos quem são essas pessoas. Deus não nos revela. Ele não nos dá uma lista de nomes. Então eu prego o Evangelho sabendo que pessoas vão responder a ele. Eu sei que pessoas ouvirão e responderão positivamente ao Evangelho em fé. Mas eu não sei quem são essas pessoas, por isso eu prego para todo mundo. Não há distinção. Precisamos pregar para todas as pessoas, porque Deus não nos revelou quem são individualmente os salvos. Da mesma forma, eu vou encontrar na palavra de Deus regras que são diretas, mandamentos, ordenanças, que Deus revelou de forma muito clara, e que são a sua vontade para o seu povo, são a sua vontade para os seus discípulos. Deus revelou tudo aquilo que eu preciso saber para ter uma vida agradável a Ele. Tudo o que eu preciso saber para que eu tenha uma vida neste mundo que agrade a Deus, Ele me revelou. E essa revelação que é clara e direta, existem 3 aspectos fundamentais dela que nós temos que saber muito bem. Porque essas são as 3 principais vontades de Deus para a nossa vida. Primeira, é vontade de Deus que você conheça a Ele. Em João 17,3, Cristo diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É vontade de Deus que você o conheça. O filho ele tem que conhecer seu pai. O discipulado não ocorre sem conhecimento. Isso tem que ser prioridade na sua vida. Ainda mais em tempos de dor. Porque é em tempos de dor que o nosso conhecimento das Escrituras entra em ação. Imagina você passar por um tempo de dor sem ter noção de que existe um texto como Mateus 6, que nós acabamos de ler antes. Agora, quando nós estamos cheios de certezas de Deus, cheios de promessas de Deus, essas promessas vêm à tona nesses momentos. Nós sofremos, mas nós nos lembramos das promessas. Nós nos lembramos das palavras, nós nos lembramos de quem é o nosso Deus. Em segundo lugar, a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, a primeira é conhecer a Ele. A segunda é nos santificarmos. Em Hebreus 12,14 diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que a santificação ela é alcançada? Por meio de uma vida de obediência aos mandamentos. É um trabalho progressivo, diário, que parte de conhecer a Deus e seguir os seus mandamentos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu o conheça. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu me santifique. Que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. E terceiro lugar, é vontade de Deus que os seus filhos proclamem o nome de Cristo onde estejam.
Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a se santificar. Faz parte do nosso chamado. Conhecer a Cristo, viver como Cristo e carregar consigo mesmo o testemunho de Cristo para o mundo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Conhecer, se santificar e proclamar. São partes fundamentais do plano que o Senhor tem para nós. Está claro, foi revelado. Nós não temos desculpa para dizer eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida é essa. Elas devem ser prioridades em nossa vida. Quando Deus diz busquem o reino em primeiro lugar, é buscar esse tipo de coisa, o conhecimento dele, viver em santidade e proclamar o seu nome, expandir o reino neste mundo. Então, quando nós olhamos dessa forma, nós percebemos que a vontade de Deus para nós é muito simples. É simples. Você precisa conhecê-lo, viver em obediência e proclamar. Só que nós adoramos complicar as coisas. Nós adoramos pegar algo simples e tornar complicado. Existe disseminado dentro do meio evangélico a ideia de que é possível descobrir antecipadamente, e aqui normalmente de formas místicas, qual é a vontade particular, individual de Deus para mim em qualquer assunto da minha vida. Então não basta saber o que Deus revelou claramente nas Escrituras. Não basta saber que eu preciso conhecê-lo, preciso me santificar, preciso auxiliar o progresso do reino neste mundo. Eu quero saber qual é a vontade de Deus em relação à minha carreira profissional. Qual é a vontade de Deus para o meu emprego? Qual é a vontade de Deus nos meus relacionamentos? Será que Deus quer que eu case com fulano ou beltrano? Qual a vontade de Deus para mim nesse sentido? Qual a vontade de Deus na roupa que eu vou vestir agora de manhã? Deus me revela qual é a camisa que eu devo pregar hoje na igreja. Obrigado, Senhor. Como essas questões particulares nós não encontramos na Bíblia, você não vai encontrar ali Deus falando para você nas Escrituras que você precisa cursar engenharia. Não vai encontrar no texto. Você vai ter apenas princípios. Princípios que vão lhe guiar nas tomadas de decisões. Mas como não está escrito, o que as pessoas querem? Novas revelações. E aí entram os sonhos, visões. Aí você vai frequentar um lugar onde você vai receber uma profecia particular. Tal lugar tem profeta. Vai lá que ele vai te dizer o que você tem para fazer na sua vida. Vai lá que ele vai dizer se você tem que casar ou comprar uma bicicleta. É isso que as pessoas querem. E o nome disso, queridos, deveria ser chamado de feitiçaria gospel. É esse tipo de conduta que traz revelações sobre aspectos particulares da sua vida. E aí eu estou entre duas propostas de emprego. Qual das duas será que é a vontade de Deus para a minha vida? E aí eu faço uma oração. Senhor, se tal empresa me ligar das 9 às 10, eu vou entender isso como sendo a sua vontade para a minha vida. Se uma das empresas me ligar neste horário, é porque o Senhor tem esse trabalho para mim. O que é isso se não misticismo? Deus alguma vez falou aqui que vai se revelar dessa forma a nós? Em algum lugar nas Escrituras nós temos algo que sugira isso para nós? Senhor, se isso acontecesse, então eu vou entender como sendo a sua vontade. E aí vai a empresa e liga bem naquela faixa de horário. Poxa, olha só, era a vontade de Deus mesmo, porque eu coloquei em oração e pedi essa resposta. E aí acontece. Só que no emprego, que ele aceita porque é a vontade de Deus para ele, é um emprego que vai impossibilitar ele de estar no culto no domingo, na sua igreja. Enquanto que a outra proposta
Ganhava um pouco menos, mas tinha liberdade na questão do horário. Qual será que seria a vontade de Deus para essa pessoa? É a empresa que ligou? Ou ele deveria ter visto os princípios de Deus? Poxa, se eu tenho que conhecer a Deus, viver em santidade, o que é mais importante? Estar aonde no domingo? Trabalhando ou no culto? Se eu tenho a possibilidade, óbvio que nem todos têm essa possibilidade, mas se eu tenho a possibilidade de ter um emprego que não me exija isso, então é esse emprego que eu vou escolher. Porque os princípios da palavra me guiam nessa decisão. Em muitos casos, queridos, nós vamos estar em uma tomada de decisão entre duas coisas que são lícitas, entre duas coisas boas. Eu preciso me mudar de casa. Aí eu estou entre uma casa, vou alugar uma casa ou vou alugar um apartamento. Ambas as escolhas não me levam a nenhum pecado. Ambas as escolhas não têm nenhuma restrição entre os princípios que a Bíblia me diz. Não há nada na Bíblia que me proíba de ir para uma casa ou um apartamento. O que eu preciso fazer é ponderar, colocar em oração, analisar os pontos positivos e negativos e escolher, tomar uma decisão. E a partir do momento que eu tomei a decisão, eu confio, Deus é comigo. Por quê? Porque eu sou um filho amado. Eu usei os princípios. Não há nenhum mal entre uma escolha ou outra. Então, se eu escolhi isso, vou agora para um apartamento, Deus vai ser comigo, Deus vai me abençoar, porque Ele está comigo, me guiando. Mas não, eu quero que um anjo desça e me diga o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que escolher. Eu quero uma revelação mística, que me confirme, que eu carregue dentro de mim, não, mas eu tenho certeza que eu fiz a vontade de Deus porque aconteceu aquilo que eu tinha dito que ia acontecer. Sabe o que é ainda pior? É que eu creio que nós agimos assim, na grande maioria das vezes, porque nós queremos justificar tomadas de decisões que impõem a nossa vontade. Eu queria aquele emprego. Então eu dei um jeito de achar uma confirmação mística para dar base. Deus confirmou. Depois quebrou a cara, daí... Não, mas Deus tinha me dito que essa era a vontade dele para mim. Não era vontade nenhuma. Não está escrito. Não está na Bíblia. Você não usou os princípios. Você usou um princípio antibíblico. Deus nunca revelou, Deus nunca prometeu que iria contar todos os detalhes da nossa vida. Nos enviar uma revelação para cada tomada de decisão. Deus quer que nós usamos todos os princípios para nos guiar de maneira correta. Então, se nós colocamos como prioridade em nossa vida conhecer cada dia mais o Senhor e conhecê-lo por meio das Escrituras, se nos dedicarmos em pôr em prática aquilo que nós aprendemos, então nós seremos capazes de tomar decisões sábias em todas as áreas da vida. E aí nós podemos confiar que mesmo em decisões difíceis, Deus estará conosco. Muitas vezes nós vamos estar tomando decisões que não nos deixam em paz, que não nos dão tranquilidade, são difíceis, mudanças, coisas complexas. Então nós temos que usar os princípios e tomar decisão. E aí confiar, Deus vai estar do meu lado. Por quê? Porque eu levei a Ele em consideração. Eu busquei na sua palavra a orientação. E muitas vezes os princípios, eles são complexos, não são fáceis. Eles não estão totalmente claros a nós. Nós precisamos de ajuda. Mas a partir do momento que nós olhamos tudo que podia ter sido feito, oramos, colocamos diante do Senhor, tomamos uma decisão, precisamos confiar que Deus é conosco. Então esta é a segunda lição que nós aprendemos por meio do exemplo de Cristo. Nós devemos buscar a vontade de Deus como prioridade em nossa vida. E aqui, mais uma vez, eu faço algumas perguntas de meditação. Como tem sido a sua vida nesse sentido? Você busca o Senhor em oração, considerando a sua palavra antes de tomar decisões? Ou por acaso você ainda recorre a esse tipo de prática mística? Se isso acontecer, então é uma confirmação. Senhor, se aquilo acontece, então vamos erradicar isso da nossa vida. O que nós precisamos é da palavra do Senhor. O que nós precisamos é nos colocar em oração.
O que nós precisamos são de irmãos capazes a nos aconselhar também. E a partir de então, tomarmos as nossas decisões, confiando que o Senhor é conosco. Por fim, a terceira e última lição. Precisamos vigiar constantemente, porque somos frágeis. Então nós retiramos aqui duas lições sobre a conduta de Cristo nesse texto. Agora nós vamos retirar uma lição sobre a conduta dos apóstolos, do grupo mais íntimo dos discípulos, no caso aqui Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Então os versos 37 e 38 nos dizem: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem e vigiem comigo. Jesus então se adiantou um pouquinho deles, foi para um lugar mais à frente, onde ele poderia ficar a só, e passou a orar conforme nós já vimos. Depois da primeira oração, Mateus nos conta, nos versos 40 e 41, que voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E é dessa partezinha aqui do texto que eu digo que muita gente entende de maneira equivocada. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque isolam o texto e não consideram o texto anterior. Jesus havia ordenado aqui aos 3 apóstolos que eles ficassem vigiando com ele. E ao voltar, encontram eles dormindo. Jesus então repreende eles e reforça: vigiem e orem. Por que eles deveriam vigiar e orar? Jesus diz: para que não caiam em tentação. Qual tentação eles poderiam sofrer aqui essa noite? Que tentação Jesus está falando aqui? Nós temos que lembrar do texto anterior. É a tentação de abandonar o Messias. A tentação do tropeçar, de negar a Cristo. É sobre isso que eles precisavam aqui vigiar e orar. E é exatamente esse motivo que Jesus diz: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito aqui não é o Espírito Santo, tá, querido? Você vai ver na sua Bíblia que está em letra minúscula. O Espírito aqui é um sinônimo para a alma. O pensamento deles que foi exposto no texto anterior, no sentido de um heroísmo, de uma coragem, isto está pronto. Eles têm a mentalidade: nós vamos contigo até a morte se for necessário. Eles afirmaram: nós jamais te abandonaremos. Mas qual será a grande dificuldade para eles manterem essa posição corajosa? Segundo o texto, é a fraqueza da carne, as fragilidades do corpo físico. Porque nós pensamos que somos fortes. Muitas vezes nós nos sentimos invencíveis. Mas basta a dificuldade bater, basta o cansaço chegar, basta a idade que vai avançando, falo na prática, basta você sentir o peso dos anos e um choque de realidade vem à tona. Esses discípulos que até há pouco estavam dizendo: jamais vamos te negar, se preciso for nós vamos morrer contigo, Senhor Jesus. Eles não conseguiram resistir ao próprio cansaço físico. Eles não conseguiram permanecer 1 hora de oração porque estavam caindo de sono. A mente pode estar forte, mas o corpo é frágil. E aqui até caberia um questionamento: tá, mas como então que no futuro desses homens, Pedro, por exemplo, ele teve forças para ir até o fim, enfrentou o martírio, assim como a grande maioria dos apóstolos, né? Olha, depois eles conseguiram ser fortes porque eles entenderam essas lições. Que a força não vem deles mesmos, mas que eles dependem de Deus para tudo. Deus precisa sustentá-los até o fim. Então, depois da exortação e da segunda oração, o texto vai nos dizer que Cristo vai retornar a eles mais uma vez. E agora, certamente, eles vão estar vigiando, né? Foram repreendidos, na segunda vez vão estar orando. E o verso 43 diz: E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Mais uma vez, mesmo depois da repreensão,
o cansaço físico havia vencido eles. E aí Jesus volta a terceira vez. Ao final deste tempo de oração, em meio à angústia, Cristo retorna aos discípulos, e aí os versos 45 e 46 diz: Então voltou para os discípulos e disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então agora Cristo repreende mais uma vez os discípulos. Aqui Cristo demonstra mais uma vez o seu controle soberano sobre tudo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia quais seriam os próximos passos para completar a sua missão. Olha, levante, porque o traidor está próximo. O próximo passo da minha missão está para ser dada. Enquanto a isso, os discípulos desperdiçaram um tempo precioso de preparação e oração para aquilo que viria na sequência. Eles preferiram dormir. Eles preferiram descansar os seus corpos. Por que eles fizeram isso? Porque eles confiavam mais em si mesmos. Eles confiavam mais nas suas próprias forças. Eu preciso descansar para estar forte e resistir. Eu confio no poder das minhas mãos, eu confio na minha coragem. Só que ao fazer isso, eles não reconheceram a sua fragilidade, a sua incapacidade. Eles não buscaram em Deus a verdadeira força, a única que poderia sustentá-los diante daquilo que aconteceria. Senhor, eu estou cansado, mas eu sei que o meu descanso vem de Ti. As minhas forças é o Senhor quem restaura. Então não importa se eu precisar aqui segurar os olhos com as mãos, eu vou ficar orando, porque é o Senhor que me revigora. É o reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Nós não é de sono que nós mais precisamos. Nós mais precisamos é de Deus. E quantas vezes, queridos, isso é uma realidade para nós também. Quantas vezes, quando nós estamos fracos fisicamente, quando nós estamos enfrentando tempos de dor, de sofrimento, de angústia, quantas vezes nesse momento, ao invés de buscar o Senhor em oração, ao invés de se unir ao corpo dele, que é a igreja, nós preferimos nos isolar. Quantas vezes, pastor, não fui no culto esse domingo porque estou passando uma situação muito difícil na minha vida. Mas é nesse momento que você tem que vir. É no momento que nós estamos fracos, é que nós precisamos encontrar forças no lugar certo. Não é 1, 2 horas a mais de sono que vai revigorar o seu ânimo. É 1 ou 2 horas de Senhor na sua vida, de palavra, de oração. E aí nesses tempos, nós não conseguimos, ao contrário de 1 hora dos apóstolos, nós não conseguimos nem alguns minutos orando, pedindo forças para aquele que é o único que pode nos sustentar durante as adversidades da vida. Esta é a lição que fica diante do reconhecimento da nossa fragilidade. Nós precisamos vigiar constantemente porque somos fracos. Nós podemos em um dia nos achar fortes. Eu posso enfrentar qualquer crise. Eu posso enfrentar qualquer tentação. Eu não caio nesse tipo de pecado. Posso morrer por Cristo. Posso ir pregar em lugares distantes, perigosos, porque eu posso. Não, nós não podemos nada. Nós não somos o que nós achamos ser. A nossa alma, o nosso pensamento, nossas emoções, muitas vezes nos enganam quanto à nossa própria força. E é por isso que nós temos que vigiar constantemente, para não sucumbir a esse tipo de mentalidade, de uma visão muito elevada de nós mesmos. Paulo ele exorta sobre isso em Romanos 12, verso 13, ele diz: Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Não se ache melhor, não se ache bom demais, não se ache forte demais, não se ache capaz demais. Não ache, eu jamais cairia nesse pecado, eu acho que eu jamais teria uma depressão na minha vida. Não ache isso. Porque quando nós nos achamos fortes, é que aí sim nós estamos fracos. Agora, quando nós reconhecemos, olha, por mim mesmo, eu não posso nada.
Graças a Deus se hoje eu estou forte mentalmente, mas Senhor, me sustenta assim para sempre. Que seja assim amanhã também, que não seja só assim hoje, porque eu sei que quando o cansaço bater na minha porta, eu posso sucumbir às tentações da carne, eu posso não resistir. Então a gente tem que tomar doses regulares de humildade e reconhecer: se o Senhor não for comigo, se Deus não me fortalecer, eu não consigo nada. A minha força vem do Senhor, é Ele que me sustenta e é apenas nisso que eu confio. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será? Pergunto: você já reconheceu a sua própria incapacidade? Você já reconheceu que precisa de Cristo em sua vida? Que Ele é a sua única esperança para agora e para o porvir? Você já confiou nele como sua verdadeira força? Se ainda não, você tem agora mais uma oportunidade de fazer isso, de orar no seu lugar e se entregar àquele que é o único capaz de nos salvar de nós mesmos. Do contrário, querido, se você já encontrou em Cristo o único e suficiente Salvador, então fica a lição: não se esqueça de vigiar. Jamais se ache salvo o suficiente. Jamais se ache santo o suficiente, conhecedor o suficiente, maduro o suficiente. Não se esqueça da lição apostólica desse texto. O Espírito muitas vezes está pronto, mas ainda nós somos pecadores e frágeis. Nós somos suscetíveis a tropeços. Nós podemos tropeçar. Então, recapitulando as 3 lições que nós retiramos aqui do texto de hoje. A primeira: em tempos de angústia, a oração é a nossa maior arma. Para tudo, nós devemos buscar o Senhor em oração. Nós devemos expor os nossos sentimentos, os nossos desejos, colocar as nossas vontades, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós devemos fazer, Deus se alegra nisso, porque a oração é a maneira como nós reconhecemos que nós não estamos no controle, que é o Senhor quem está. Então nós clamamos a Ele, nós pedimos a Ele. E segundo, nós devemos buscar a vontade de Deus como prioridade em nossa vida. Isso impede a frustração, o descontentamento. Porque quando você coloca os seus desejos em oração e você não é atendido em seus desejos, você pode se ver murmurando: ah, mas Deus não me ama. Ah, mas Deus, Ele não quer o meu bem, Ele não parece ser um pai amoroso comigo. Não. Você tem que entender que a vontade de Deus é perfeita e não a nossa. Muitas vezes nós queremos coisas que nós não estamos preparados para receber. E nós precisamos confiar: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Eu quero muito, mas se o Senhor não me der, eu entendo. O Senhor está trabalhando nessa circunstância. Meu coração não está preparado. O Senhor quer ainda mais, que eu lhe conheça mais, que eu busque mais. O Senhor quer, em alguma coisa, moldar o meu caráter. E eu descanso nisso. Eu descanso nisso. Que seja feita a sua vontade e não a minha, porque a sua é perfeita, a minha é falha. Eu só enxergo até a parede, eu não enxergo o que está acontecendo do outro lado. Mas Deus sabe exatamente. Deus sabe todas as lições que foram dadas no culto infantil hoje. Eu não sei. Deus sabe de todas as coisas. E terceiro, precisamos vigiar constantemente porque somos frágeis. Vigiar todo dia. É como a gente diz, né? Como crentes, a nossa vida não é um passeio no parque. Nossa vida é um campo de batalha. Todo dia nós vamos para a luta. É a luta contra o pecado, do nosso próprio coração. É a luta contra o mundo que vive como em desobediência a Deus, desonrando o nosso Senhor e Criador. Nós vivemos contra tudo isso. Nós temos a influência de Satanás, seus demônios, atuando ainda neste mundo. Há uma esfera espiritual que nós não conhecemos e nos entregamos a Deus. Senhor, livra-nos do mal. Mas me ajuda a ser vigilante. Porque se eu não vigiar, eu vou tropeçar. Como aconteceu com Pedro. Que mesmo afirmando, no início da noite, dizendo: Senhor, eu sou forte, eu vou até o fim.
Antes do sol nascer, ele tinha negado 3 vezes ao seu amado. Então não se esqueçam, irmãos. Nós temos uma única vida para gastar nesse tempo presente. Uma única. Portanto, nós não podemos errar. Nós não podemos sair buscando a nossa vontade. Nós temos que buscar a vontade do Senhor. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós temos que gastá-la e gastá-la muito bem. Para Cristo, em favor do seu reino, buscando sempre a sua vontade para a minha vida. E a sua vontade, queridos, é muito clara. Você não precisa ter a vontade de Deus para cada pormenor do seu dia a dia. A vontade de Deus para você é: conheça-o, se santifique e proclame. É isso que Deus espera de você. Se você fizer isso, todo o resto será acrescentado. Você não precisa se preocupar com os pormenores, porque os pormenores seguirão o seu caminho. Seguirão o seu caminho natural. E a partir do momento que aconteceu, vontade de Deus para nós. Então, buscamos sempre a vontade, aquela que é clara e aquela que foi revelada. Essa, nós temos a plena segurança de estarmos no caminho certo. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, pela Tua palavra que tanto nos orienta, Senhor. Nós vemos que cada texto, Senhor, cada narrativa tem tanto a nos ensinar, Senhor. Tem tanta profundidade, Deus, que nós podemos aprender nas palavras que foram ditas, nas atitudes, nas expressões corporais, como nós vimos hoje no texto, Senhor. Nós podemos aprender simplesmente com Cristo prostrado. Nós podemos aprender com o defeito, com o pecado dos outros, através da atitude dos próprios apóstolos aqui na narrativa de hoje. Como a Tua palavra é rica, Senhor. E diante dessa riqueza, Senhor, algumas pessoas preferem coisas que não têm nenhum sentido. Algumas pessoas estão atrás de ventos, Senhor. Estão atrás de coisas que não têm nenhum embasamento. Não há nada que possa ser acrescentado. Mero misticismo religioso, Pai. Nos livre disso, Senhor. Nos dá humildade, Senhor, para reconhecermos a nossa fragilidade. Nos dá humildade, Senhor, para reconhecer que o que nós precisamos é das Escrituras, é do texto bíblico, que a Tua palavra fala ao nosso coração. E que a gente possa, de fato, viver as lições que nós retiramos hoje do texto. Que em tempos de angústia, a oração é a nossa maior arma. Que nós devemos buscar sempre a vontade de Deus como prioridade em nossa vida e não a nossa própria vontade. E que nós precisamos vigiar constantemente, porque somos frágeis. Que o Senhor nos ajude, Pai. Esse é o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.